Sejam bem-vindos ao canal Informativo News. Antes de começarmos, peço carinhosamente a você que se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal, e compartilha. Assim que colocarmos mais matérias, você receberá em primeira mão. Agora vamos para a matéria do canal. Gratidão a todos. Dani Calabresa, humorista e atriz brasileira, esteve envolvida em duas polêmicas de grande repercussão nos últimos anos. Uma denúncia de assédio sexual contra Márcio Smelling e uma condenação por piada homofóbica em um programa da MTV. Primeiro caso de assédio envolvendo Márcio Smelling. Em 2019, Dani Calabresa denunciou o então diretor de humor da TV Globo, Márcio Smelling, por assédio sexual. Ela relatou episódios de investidas não consentidas, incluindo um incidente em que Melling a teria imobilizado e lambido seu rosto durante uma festa. Segundo Calabresa, após rejeitar as investidas, passou a ser perseguida profissionalmente por Melling na emissora. A denúncia foi inicialmente investigada pelo Departamento de Compliance da Globo, que, após mais de um ano, arquivou o caso por não conseguir comprovar as acusações. Apesar disso, em entrevistas posteriores, Calabresa afirmou que a emissora reconheceu a inadequação do comportamento de Melling e que sua demissão em 2020 estaria relacionada a esses episódios. Em resposta, Melling processou Calabresa por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem. A justiça considerou a ação improcedente e proibiu Melling de mencionar o nome de Dani Calabresa publicamente. Segunda condenação por piada homofóbica na MTV. Em 2011, durante o programa Furo MTV, Dani Calabresa e o apresentador Bento Ribeiro fizeram uma piada considerada homofóbica, referindo-se ao colunista Marcelo Bandeira como a bicha que trabalha com ela e ajudante homossexual. O colunista processou os humoristas e a MTV por danos morais. Em 2023, a justiça condenou os réus a pagar uma indenização de R$15 mil à Bandeira, destacando que liberdade de expressão não justifica ofensas que causem danos a terceiros. Esses casos destacam a complexidade das questões envolvendo assédio e liberdade de expressão no ambiente artístico, ressaltando a importância de debates contínuos sobre ética e responsabilidade na mídia. Eu só queria observar um negócio para não perder também o momento. Só para uma coisa que eu fui testemunha, que eu realmente testemunhei, foi o processo de como essa história começou a surgir. Eu acho importante falar sobre isso, porque não houve um momento em que a Dani falou assim, eu vou para a imprensa. Exatamente isso que eu ia falar. vou para tal veículo de imprensa, eu vou falar. Esse momento não existiu, né? É interessante a gente marcar isso também. Eu lembro que a Dani, durante uma gravação, a gente tava voltando a se falar, a gente tinha se separado há um tempinho já, se falando, na boa. E a Dani veio falar comigo isso, no intervalinho dessa gravação. Você lembra que ano era isso, Ednê? Não, mas a gente Acho pode lembrar. Acho que era 2019, não era? Final de 19? Final de início 2019. De 20? O início, era um momento em que a gente estava no estúdio e a Dani me relatou o que estava acontecendo, me contou tudo pela primeira vez, eu não estava sabendo de nada. E eu fiquei assim, muito chocado, né, muito impactado, impressionado, porque é uma informação que você recebe e você não tem como falar, pô, que chato, hein, valeu. Eu acho que é quase uma condenação também, né? Obrigado, claro, você não pode me poupar da verdade, né? Mas a partir do momento que você recebe essa informação, você tem uma responsabilidade também, que é caramba. O que eu faço com isso? Se eu ficar parado no mesmo lugar sem fazer nada, eu estou errado, né? Eu estou contribuindo, eu estou sendo negligente com a confissão dela. E eu acho, não tenho certeza disso, mas nessa confissão que você fez para mim, a gente estava microfonado, alguma coisa, tinha alguém perto, alguém ouviu. E aí isso saiu no jornal depois de uma maneira meio torta, que não era exatamente o que você tinha me contado. Saiu no jornal, você diz, alguém da imprensa publicou sobre isso. E eu somei o A mais B, era assim, óbvio, ela me contou, a gente com o microfone, alguém ouviu, saiu. Então não foi... Antes da fazer a denúncia oficial. Muito antes. Você ainda não tinha procurado compliance aí? Muito antes. Eu já tinha falado sobre como era difícil trabalhar com ele, graças, juro pra você, eu preciso falar isso. Eu tô emocionada de estar aqui com o grupo, porque a Maria Clara Gueiros, o Mauro, a Sininha, mas eles foram as pessoas que mais me deram força, assim. A Maria Clara Gueiros segurou na minha mão e me ajudou a enxergar que era inadmissível aquilo que eu estava vivendo, porque até eu tinha dúvida se eu estava sendo dramática, sabe, assim, se eu estava errada, se eu estava exagerando. E eu também não queria comprar briga com o chefe, porque eu amo trabalhar, então comprar briga com ele, sabe, custaria mesmo a minha carreira. Só que chegou um ponto
que eu queria sair. Para mim, eu não tinha medo de ficar, eu não tinha medo de sair, eu tinha medo de ficar. Eu me via muito mais feliz não pegando o avião para vir para o Rio. Eu não queria mais vir trabalhar. Eu passava o crachá na portaria chorando. Então eu pensei, agora eu tenho que falar, porque se eu sair vai ser tão melhor para mim que eu quero falar. E a Maria Clara falou, vai falar com a Mônica Albuquerque. Vai falar, você tem que falar. Ele já estava me descredibilizando. Ele sacou, acho que antes de mim, então ele já estava nessa estratégia de eu sou louca. Eu sou vingativa, é por causa do furo, não é por ter agarrado à força ou assediar. Ele espalhou isso para todo mundo. Eu ia trabalhar, eu ouvia dos redatores. Ele falou, você está com problema na cabeça, você está com problema psiquiátrico. Então ele me descredibilizou antes, pensando que se essa me der dor de cabeça falando o que eu faço, já deixa eu pintar ela de louca antes. Mas eles sabiam, e são meus amigos do dia a dia. Imagina, minha diretora da escolinha, meu diretor do Zorra, minha parceira de trabalho. Sabem que eu chego no horário, que eu decoro o texto, que eu não sou... Eu tenho defeitos pra caramba, mas não sou louca. E eu fui falar, eu não tive coragem de falar do assédio sexual a primeira vez que eu falei com a direção. Quando você pelo fala direção, medo do você diz escândalo. o compliance. Eu não fui no compliance primeiro. Primeiro eu fui na Mônica Albuquerque e na Jazete. Que E era falei do- para que era da elas que gestão de pessoas, estava do recurso humano. insustentável trabalhar num ambiente que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites, que eu não era liberada para as coisas, que eu estou trabalhando com tremedeira, que ele se aproveita das brincadeiras para brincar ereto, que ele pega de verdade, ele tenta enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. Isso tudo em cena ou fora do... Fora, mas no ambiente de trabalho, ali no corredor, no camarim, onde a gente se encontrava. E falei com ela, e eu tinha tanto medo da imprensa, porque a gente passou uma situação de divórcio tão dolorida, a nossa vida já virou um circo na imprensa, né? Então, tipo, vazaram informações e tem especulação e exposição que é tão ruim, que eu pensei, eu não quero passar isso de novo. Então, se eu falo isso, vai virar isso. Então, eu segurei até quase explodir, porque eu não queria que fosse para a imprensa. E é engraçado que nós não fomos, essa é a primeira vez que a gente está aqui falando porque a gente está sofrendo uma segunda onda de violência. Não bastasse o assédio, tem esse lugar de ser descredibilizada, de ser taxada de louca, desqualificada. Então, graças a esse ataque de estratégia de abusador, de pintar as vítimas de loucas, vingativas, mentirosas, a gente está sendo obrigada a falar. Porque senão a gente não viria para a imprensa. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.